Bom, primeiramente, um bom dia a todos. E eu estava ali tentando me recuperar, porque nosso amigo aqui quase estraga a palestra. Foi terrível. Ele me fez me emocionar muito. E ainda estou tentando controlar a voz, né? Porque o problema da emoção, para quem está na plateia é ótimo, mas para quem está falando é terrível. Que acaba com a voz. Aquela música estava me lembrando meu pai, que muitos conhecerem, já desencarnou. E agora não deu tempo para a gente voltar aqui para fazer a palestra, não? Pois é. Então, é porque hoje é o Dia dos Pais. E ainda com a música que era a favorita dele. Pois é. Então, vocês repararam a letra, que é algo assim impressionante. E o tema não poderia ser mais apropriado. Vamos a gente segurar aqui. A minha avó desencarnou ontem também. Então, e eu estava lembrando os dois. Então, ficou bem forte. A gente vai recuperar-se aqui para a gente falar, porque é um tema bastante apropriado. Quando a gente fala sobre reencarnação, normalmente a gente usa para explicar o passado. Porque existem as injustiças sociais, porque existem problemas kármicos, porque de determinadas doenças. E aí nós constantemente falamos da reencarnação nesse sentido. Mas saber sobre a reencarnação afeta o nosso dia a dia? A não ser para explicar esse passado, tem alguma ação na maneira com que nós nos comportamos, ou só serve para explicar o porquê das coisas terem acontecido? Não tiramos o mérito de ser esse fato, mas reconhecer, por exemplo, a mecânica da reencarnação afeta o nosso comportamento. Então nós vamos falar de reencarnação, que aparentemente é um tema muito batido, né? Onde reconhece a reencarnação, mas em que o conhecimento da reencarnação, da forma com que ela acontece, afeta o nosso dia a dia. Então vamos referir, nós estávamos assistindo a uma aula de psiquiatria e o professor discorria a respeito de como preencher uma guia de internação. Então ele explicava, mostrou o papel, de como deveríamos preencher, porque era muito importante preencher corretamente, porque aquilo iria afetar a vida do paciente futuramente. Um prontuário bem feito era extremamente importante para a vida futura. E ele foi dizendo como preencher, e havia uma lacuna. Isso faz muitos anos, né? Mas mudou um pouco mais. Havia uma lacuna em que você deveria dizer o grau de transtorno mental. E ele dizia como era importante, e ele explicava, bom, essa divisão que nós vamos explicar para vocês, ela tem natureza administrativa. Ela é importante porque a mecânica do tratamento é essencial a gente definir isso. E ele explicava os vários graus do transtorno mental e como deveríamos preencher essa guia. E ele foi discorrendo. Por exemplo, grau 1 são considerados transtornos de alta gravidade. Em termos profissionais, seriam aqueles transtornos que requerem internação hospitalar. Então, quando você lê no prontuário grau 1, significa que essa pessoa já passou, irá passar por internações hospitalares periódicas. Por quê? Porque normalmente, quando a pessoa tem esse grau, são as oligofrenias, hebefrenias, esquizofrenias paranoides, em que, quando no surto, a pessoa é um perigo para si mesma e para a sociedade. E a internação seria uma indicação terapêutica. E, eventualmente, ele passará por mais de uma internação. Os transtornos de grau 2 são os considerados de média a alta gravidade. São aqueles que necessitam de medicação para a manutenção da sua estabilidade mental. Eventualmente, num surto, na ausência da medicação ou na ineficácia dela, eles passarão por uma internação hospitalar. Porém, se estiverem medicados e essa medicação estiver acompanhada, possivelmente eles podem ter uma vida socialmente integrada. Os
grau 3 são aqueles considerados de média a baixa gravidade. São aqueles que não têm nenhuma indicação de internação hospitalar, mas necessitam de medicação para a estabilização dos seus sintomas. São, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, depressões mais profundas, em que a medicação é indicada para a estabilização dos sintomas, mas não há indicação de internação hospitalar. A utilização da medicação é suficiente para estabilizar os sintomas. E o de grau 4 é aquele considerado de baixa gravidade. Não tem indicação de internação hospitalar e a medicação seria apenas episódica. Não é necessária uma medicação durante o tempo para estabilizar os sintomas. É uma medicação que se usa apenas para alguns sintomas. Por exemplo, dificuldade para dormir, ansiedade, um ansiolítico. Mas não é necessária uma medicação constante para estabilização. A terapêutica indicada é a psicoterapia, para tratar a causa. E ele foi explicando isso. E naquele momento ele dizia como você deveria preencher, como reconhecer os tipos. E disse: mas professor, essa é uma divisão meramente administrativa? É somente terapêutica ou tem alguma fundamentação científica nessa divisão? Não, peraí. É uma divisão de natureza administrativa, sim, mas existe uma fundamentação científica nisso. Por exemplo, os transtornos de grau 1, aqueles considerados de alta gravidade, são considerados que são transtornos que surgem nas primeiras fases do desenvolvimento, ou seja, de 0 a 6 meses de idade. De 0 a 6 meses de idade é uma fase muito importante do desenvolvimento. É a fase do desenvolvimento do eu, do reconhecimento do eu. Qualquer tipo de falha no desenvolvimento nesta fase irá ocasionar os chamados transtornos de alta gravidade. Porque o eu é a base da personalidade. É o momento em que estabelecemos a nossa identidade. Qualquer falha nesse desenvolvimento vai afetar o reconhecimento da sua identidade, o que daria origem aos chamados processos esquizoides de fragmentação da identidade. Então, isso acontece de 0 a 6 meses. E a gente pode reconhecer mais ou menos essa fase. Por exemplo, que é um momento em que vocês, quem já teve bebês ou tem relacionamento com bebês, ou está próximo a bebês, vai notar um determinado momento em que o bebê começa a brincar com a própria mão. Já notaram? Ele passa a brincar e dá risada, brincando com a mão, com o pé. Por quê? Porque de repente ele percebeu que é ele quem mexe a mão. Cada movimento, ele começa a testar aquilo e dá risada, porque ele vira a mão de acordo com os seus desejos. E ele tomou consciência, nesse momento, de que ele é uma entidade separada do resto. Antes, o meio e ele eram uma coisa só. E naquele momento em que ele percebe que ele é capaz de estabelecer os movimentos, ele começa a rir, brinca com a mãozinha, brinca com o pezinho, aí ele descobre que ele puxa um móvel ou qualquer coisa que vocês têm acesso, e ele descobre isso. E ele dá muitas risadas. E você vai ver, ele está brincando com ele mesmo. Naquele momento, ele estabeleceu o eu. Então, ele reconhece a si mesmo como indivíduo separado. Dá uma pausa aqui, gente. Não é uma consciência formal como nós falamos. Ele percebeu que ele é ele. E isso acontece entre 0 e 6 meses de idade. E no momento em que ele estabelece essa identidade, uma fase importantíssima do desenvolvimento essa etapa foi vencida. Então o eu está estabelecido. Se você ultrapassou essa fase, os processos mais graves não irão acontecer, porque são processos estruturais. Então essa fase de desenvolvimento está ligada a um desenvolvimento cerebral. De 6 meses a 4 anos de idade, é a segunda grande fase do desenvolvimento. É a fase do reconhecimento do outro como uma entidade separada. Porque antes era eu e o resto, que era um bloco único. Nessa segunda fase de desenvolvimento, outras áreas cerebrais vão se estabelecer. Entre elas, a área da memória. E a partir dos 6 meses, a criança começa a estabelecer padrões de memória. E com isso, ela começa a distinguir os outros. Nós podemos acompanhar essa fase de desenvolvimento também, né?
Titia Bebê notava que o bebê era de quem pegasse. Ele ia com todo mundo, mas não, bebê não tinha dono. Quem pegasse era o dono. Porque ele não estabelecia distinção, por quê? Porque a memória, a área que permitia a memória permanente não estava desenvolvida. Por isso, ele não reconhecia padrões. A partir dos 6 meses que essas áreas cerebrais começam a se desenvolver, ele começa então a guardar informações e com isso estabelecer padrões. Então vocês vão notar um momento em que o bebê que ia com todo mundo começa a estranhar. Por quê? Porque se você, durante uma semana, está ali, depois some, ele não reconhece mais. Mas depois daquele momento, ele começa a reconhecer aqueles que aparecem sempre, aqueles que aparecem de vez em quando e os estranhos. E ele começa, então, a estabelecer reações diferentes para os diferentes outros que surgem na sua vida. Isso começa a aparecer nessa fase e até os 4 anos de idade, ele tem estabelecido as identidades em separado dos outros. Então, não é uma coisa só. Existem os outros, existem o meio ambiente, e ele passa então a reconhecer isso. E é uma fase importante do desenvolvimento. Se você tiver qualquer falha nisso, você dará origem aos transtornos de média a alta gravidade. Então, a esquizofrenia clássica, paranoia, surtos psicóticos, que estabelecem o quê? Uma indistinção dessa realidade. Uma dificuldade de estabelecer essas situações, o reconhecimento desses outros. Então, é uma fase muito importante do desenvolvimento e se dá de 6 meses a mais ou menos 4 anos de idade. Dos 4 anos até mais ou menos os 7 anos de idade, é a terceira grande fase do desenvolvimento, que é uma fase muito importante também. Então, você já tem o eu, sua identidade estabelecida, você já tem o reconhecimento dos outros e do ambiente. Agora, você vai desenvolver uma outra fase importante, que são as hierarquias afetivo-motivacionais com relação aos outros. Porque o que a gente sabe sobre o cérebro hoje, por exemplo, é que as informações objetivas são pulsos elétricos. Por exemplo, qual a cor desta flor? Então, essas informações são de natureza elétrica. Porém, você prefere o amarelo ou o rosa? Isso já é um fator de natureza química. As emoções, as gradações, as preferências, os processos emocionais, os processos do sentimento são estabelecidos por nuances químicas. Então, por exemplo, você vê um carro vermelho. Eu estou vendo um carro vermelho. Essas informações se processam através de pulsos elétricos. Mas aí, gostou do carro? Isso já é um fator químico. E foi definido que o responsável pelas emoções e sentimentos são os neurotransmissores presentes nas sinapses. Então, a informação se processa por vias sensoriais, mas as decisões hierárquicas, as preferências, os gostos, as relações afetivas que você estabelece com as informações são de natureza química. E a estabilização desta química cerebral acontece após a estruturação do cérebro. Então, o cérebro, estruturalmente, fisicamente, está formado, estabilizado aos 4 anos de idade, e a partir daí você vai estabilizar a química cerebral, a química responsável por essas nuances. Então, nesse momento, que vai de 4 a 7 anos de idade, você vai dar um outro salto no seu desenvolvimento da personalidade. Então, você já tem o eu, você já tem a identidade dos outros, agora você vai dizer: aqueles que eu amo, aqueles que eu gosto, aqueles que eu simpatizo, os meus colegas e aqueles pelos quais eu sou totalmente indiferente. Essas gradações emocionais vão se estabilizar entre 4 a 7 anos de idade, quando você vai ver que esses conceitos nas crianças começam a se estabilizar. Então ela começa a falar sobre o que ela sente mais ou o que ela sente menos. Antes disso é o que é e o que não é. Agora, o que ela sente ou não sente a respeito dessa experiência. Então ele vai estabilizar os seus processos emocionais. É uma fase muito importante. Qualquer falha nesse desenvolvimento vai dar os transtornos químicos cerebrais, que não são
aqueles mais graves que causariam internações psiquiátricas pela desarticulação da personalidade. Porém, são transtornos dolorosos. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de ansiedade, os transtornos bipolares, os processos depressivos, que você precisa de uma medicação para estabilizar aquela química que está alterada. Então, a medicação tem um efeito que estabiliza os sintomas. Após os 7 anos de idade, o seu cérebro está formado. A sua química está estabelecida. A sua capacidade de identificar o eu, os outros, estabelecer relações afetivas com esses outros, já está estabilizada e agora você vai usar essa instrumentação para viver em sociedade. Então, a partir dos 7 anos, você tem a sua estrutura cerebral completa e agora vai usar. E você tem problemas no seu desenvolvimento psicossocial. E você passa a ter transtornos afetivos, comportamentais. Ou seja, não é um transtorno estrutural, neurológico, não é um transtorno químico, é um transtorno comportamental. Então, há uma falha no desenvolvimento do comportamento que lhe daria uma vida em sociedade estabelecida. E você, então, vai desenvolver problemas da personalidade. Não há uma indicação de tratamento químico, não há uma indicação de tratamento farmacológico direto, porque você não tem problemas estruturais, você tem problemas comportamentais. Logo, a indicação terapêutica é o quê? A psicoterapia, para você aprender a lidar com os traumas que você vivenciou, com as experiências negativas que você estabeleceu em sociedade ou em família. Então, não há indicação de medicação, há indicação de quê? Psicoterapia. Então, são os transtornos de igual grau, considerados de baixa gravidade. Não é que não sejam dolorosos, são de baixa gravidade. Essa definição é administrativa, é para o profissional. Não estou dizendo que o sintoma seja mais ou menos doloroso. E sim, que é uma estabilização de visão de natureza prática, na prática médica, mas que tem raízes em processos de desenvolvimento. Então ele escreveu essas fases de desenvolvimento. Ok, mas olha que coisa curiosa. Ao descrever essas fases de desenvolvimento, percebemos uma coincidência, entre aspas, é verdade, entre essas colocações e André Luiz. André Luiz é o autor espiritual que escreveu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E nós notamos uma coincidência com aquelas faixas etárias descritas por esse processo de desenvolvimento, né? 0 a 6 meses, 6 meses a 4 anos, 4 a 7 anos, 7 anos em diante. Olha a coincidência. André Luiz, no livro, diz, nos vários livros, tá? Diz uma coisa interessante. Num determinado momento, em que se fala a respeito da reencarnação, se diz a seguinte coisa: a reencarnação se inicia na fecundação, mas a reencarnação física só se completa aos 7 anos de idade. Mas olha, a gente não tinha ouvido falar disso antes, né? A gente tinha o livro dos Espíritos, a fecundação, e diz assim: a gente reencarna na hora do quê? Da concepção. E ele pega e diz: não, a gente não reencarna na concepção. Ele diz que a gente começa a reencarnar na concepção, mas só termina de reencarnar aos 7 anos. Peraí, então antes disso você não terminou a reencarnação? Então, segundo aquela colocação, não terminou a reencarnação. Curioso. E olha a coincidência, 7 anos. Bom, será que essa é uma fantasia de André Luiz? Detalhe, os livros de André Luiz são da década de 30. A década de 30. Nós estamos em 2013, com uma série de informações atuais. Escreveu na década de 30 uma coisa como essa. Bom, ele deu a informação. Será que isso é real ou não? A gente tem que acreditar porque o autor espiritual escreveu, ou tem algum embasamento na realidade? Mas olha só, primeiros 7 anos, e coincidiu com aquela colocação. O que acontece aos 7 anos que poderia fundamentar essa tese de André Luiz, que a reencarnação se completa fisicamente aos 7 anos? O mentor espiritual dá uma explicação com relação ao espírito, a ligação, porque aos 7 anos, e na puberdade seria o final total. Mas
se a gente não acredita nessas coisas, baseado em que poderíamos afirmar que essa tese dele tem alguma fundamentação? O que acontece aos 7 anos? Biologicamente, 7 anos é uma fase importante, porque é o momento em que todas as células de todos os sistemas estão formados. E a cada 7 anos, depois disso, você troca quase todas as células do seu corpo, com exceção das células neuronais. Então, até os 7 anos de idade, você não tem todos os seus sistemas orgânicos completos. Faltam partes. Só aos 7 anos você tem todas as partes do corpo, todos os sistemas funcionais, e a partir dos 7 anos você vai trocar, você vai ter um crescimento, não vai ter um desenvolvimento. Com exceção dos sexuais, mas que já estão todos ali, só vão entrar em funcionamento da puberdade. Mas todos os sistemas orgânicos estão prontos, o cérebro está todo formado, lembram? Desde a neurologia até a química, estabeleceu-se, todas as células estão ali. Ou seja, se a reencarnação é a ligação do perispírito molécula a molécula, se você não tinha todas as moléculas, não podia estar totalmente reencarnado. Isso acontece quando? Quando você tem 7 anos, você tem todos os seus órgãos, então o espírito está ligado por todos os órgãos. Nesse momento, fisicamente, você está o quê? Reencarnado. Então, existe algum embasamento científico para essa fala de André Luiz? Existe. Então, a biologia diz de 7 anos. Não tem nada a ver com a idade cabalística, tá? É um processo biológico. É 7 anos, você tem todos os sistemas formados. Por isso, lembra no transtorno mental? O que tem os 7 anos? Se toda a sua estrutura física está formada, qualquer problema que você tenha é um problema de uso, não de fundamentos. Então, existe alguma fundamentação para André Luiz. Mas tem mais uma coisa em André Luiz muito interessante também. Além dessa fala, em um outro livro, André Luiz vai fazer uma excursão. Ele sai de nosso lar e vai visitar uma colônia espiritual. E nessa colônia tem uma surpresa. Ele chega ali e vê crianças indo para a escola. Mas peraí, não somos todos espíritos velhos que reencarnam? Da onde saíram essas crianças na escola? Então, se todos nós somos velhos, quando morremos, nós deveríamos assumir essa coisa antiga. Aí ele viu um monte de crianças indo para a escola e fez a pergunta, peraí, de onde saíram essas crianças indo para a escola? Pergunta válida, não é não? Então, se ele aprende que nós vivemos muitas vidas, então, teoricamente, não tem nenhuma criancinha aqui, tem? Todos nós somos espíritos velhos. Aí ele faz a pergunta, peraí, e essas crianças vêm de onde? Aí, a responsável pela visita que estava lá, explica para ele, você sabe que a reencarnação fisicamente, tá, já é a segunda vez que fala sobre isso, se completa aos 7 anos de idade. Porém, dependendo da fase em que acontece a desencarnação, você terá uma resposta no mundo espiritual. Como assim? Então, você sabe que a reencarnação fisicamente se completa aos 7 anos. Se você desencarna antes dos 4 anos de idade, olha de novo, tá vendo? 0 a 6, 6 meses a 4 anos, 4 a 7, olha. Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, você, quando retorna ao mundo espiritual, retorna como um adulto. Mas se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, há uma maior probabilidade de você retornar à parte espiritual como uma criança e fazer o seu desenvolvimento aqui até atingir a idade adulta. Só um outro parênteses, gente. Qualquer colocação a respeito de como a reencarnação e a desencarnação se faz, a gente deve levar em consideração o estado evolutivo do espírito. Deu para entender? A desencarnação de André Luiz é uma, a desencarnação de Joana de Ângeles é totalmente diferente. Por quê? Porque estados evolutivos diferentes dão respostas diferentes. Nós estamos para Joana ou para André Luiz? Então vamos acompanhar a atitude dele, né? Porque se a gente for ler um livro sobre a desencarnação de Joana de Ângeles, a gente não vai ter nenhuma identidade, né? Não vai parecer nadinha com a nossa. Mas André Luiz já está mais próximo. Então, por exemplo, você imagine um retângulo dividido ao meio. Aqui é o início do processo evolutivo, aqui é o ápice do processo evolutivo. Esse triângulo de base baixo aqui é o componente físico da reencarnação. E esse é o espiritual. Onde está no início?
A gente é mais físico ou mais espiritual? Mais físico. No ápice nós somos mais o quê? Então pensem nisso e façam o raciocínio lógico, tá? Nós estamos mais para cima ou mais para baixo? Então o componente físico é mais forte no nosso processo reencarnatório? Tá ok, tá? Então, exceção. Tem exceção, e essa exceção depende do quê? Ok? Então nós estamos falando do meio para baixo ou do meio para cima? Meio para baixo, componente. Ok. Então voltando, André Luiz. Então ele diz que se a desencarnação acontecer antes dos 4 anos, você retorna como adulto. Após os 4 anos, você retorna como criança e faz seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento no mundo espiritual vai depender do estado evolutivo, tá bom? Se está muito, não tem isso. Mas se está aqui, você vai fazer. E a velocidade dele está de acordo com o tempo biológico da Terra? Não. Com o tempo do espírito, por a maturidade dele. Mas você faz um desenvolvimento lá. Acompanharam isso? Por quê? Bom, André Luiz fantasiou e botou outra data aí aleatória. Você teria assim, porque é mais ou menos o meio da reencarnação, né? São 7 anos, mais ou menos o meio, dá 3 anos e meio, 4. Mas tem alguma fundamentação que a gente possa aceitar isso, ou a gente tem que aceitar porque ele diz? Não, tem uma fundamentação interessante, né? O que acontece aos 4 anos? E a gente ouve muito isso falar, né? Olha, põe Mozart para o bebê ouvir. Já ouviram isso? Bota para ouvir, porque estimula a multiplicação dos neurônios. Mas só funciona até os 4 anos. Nunca ouviram isso? Por quê? O que acontece aos 4 anos que Mozart não funciona mais? Para esse objetivo. É que até os 4 anos de idade, os neurônios fazem o quê? Se multiplicam. Após os 4 anos, eles não se multiplicam mais. Você estabilizou a estrutura cerebral e agora só vai aumentar as sinapses cerebrais. Ou seja, as células neuronais se multiplicam intensamente até mais ou menos 4 anos de idade, pai. Ué, e o que é que isso tem a ver com o reflexo no mundo espiritual? Olha só. Se os neurônios estão se multiplicando de 0 até 4 anos, o que significa? Vamos para o processo reencarnatório, né? Quando a reencarnação acontece, não é na concepção? Você tem um espermatozoide, um óvulo, eles se unem e fazem o quê? Uma célula. Tá? Uma célula física. Quantas células tem no perispírito? Trilhões de células, não é? E você está ligado ao corpo por uma célula. Você está mais encarnado ou mais desencarnado? Você está mais para lá do que para cá, correto? Então você está ligado ao corpo por uma célula só. Então, quando você está reencarnando ligado à célula, uma célula, aí uma semana depois, essa célula em 2, de 2 em 4, e vai na progressão geométrica, uma semana depois você tem uma centena de células. Pô, uma quantidade pouca, mas mesmo assim são quantas no mundo espiritual? Trilhões. Então você ainda está mais para lá do que para cá. Ok, você nem sabe que está grávida ainda, né? Talvez a gravidão oficialmente não aconteceu, porque para a gravidez acontecer, para você fazer o exame, dar positivo, tem que ter algum fator hormonal. E ela tem que se implantar no útero, né? Para poder produzir esses hormônios que vão lhe permitir saber que está grávida. Então vamos lá, vamos mais uma semana, ela se liga e você agora tem o blastocisto, tá? Não é nem embrião ainda, né? É um projeto de embrião. Não tem nenhuma forma definida ainda, né? É uma vírgula, tá? Ainda são algumas centenas de células. Quantas no mundo espiritual? Então você ainda está mais para lá do que para cá. Quando você sai do corpo, você aparece como protoplasma? Ou você aparece como adulto? Pensa bem. Os médios videntes, quando vem alguém reencarnando, né? Eu vi um pergunto. Eu estou vendo o espírito reencarnando. Está vendo o quê? Protoplasma? Vamos lá, em vez de falar essa palavra difícil, você está vendo uma gosma estranha boiando assim em volta da pessoa? É o espírito reencarnante? Então, quando ele está reencarnando, ele aparece como gosma ou como espírito? Como espírito, né? Já notaram que aparece como espírito? Não como gosma. Então, significa o quê? Se ele tem poucas células ligando ele, ele ainda não perdeu o quê? A forma anterior. Então, quando ele sai do corpo, ele não sai como protoplasma, nem como gosma, ele sai como o quê? Como espírito o quê? De adulto. Ele não perdeu a forma ainda. São poucas as células. Então,
Ele, quando ele pensa no mundo espiritual, ele usa o quê? O cérebro. Mas peraí, não tem ainda. Não tem cérebro, é protoplasma. Não tem cérebro, não tem olho, não tem boca, não tem nada. É ou não é? É só um punhado de células. Então, quando ele está no mundo espiritual, ele fica cego, surdo, mudo e tetraplégico? Não, ele continua vendo, ouvindo, movendo-se. Então, quando ele sai do corpo, ele é o quê? Adulto, que enxerga, que ouve e que pensa com que cérebro? O cérebro espiritual, porque você tem um lá, né? Se não tiver lá, não vai ter aqui, vai ser anencéfalo. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio, gente? Então, você tem lá e vai pensar com o quê? Com ele. Então, você vai pensar como o quê? Como gosma ou como um ser humano? Ser humano. Aí o processo encarnatório acontece, né? Começa o embrião a crescer. Tá? Um embrião de 1 mês tem sexo? Não, não tem nada. Não formou ainda. Então, quando você sai do corpo, você não tem braço, não tem perna? Tem ou não tem? Ou você sai com aquela coisa estranha? Um peixe. Então você sai, eu estou vendo um peixe aqui boiando ao seu redor, é um espírito reencarnante. Algum vidente, eu vejo um peixinho aqui em volta, é um espírito reencarnante. Porque ainda tem brônquios. Aquela, fugiu a palavra. Que aquelas guelras ainda. Lembra? No desenvolvimento? Então você vai passar por várias fases. Então quando o espírito sai do corpo, ele sai como um peixinho? Como um anfíbio? Como uma coisa esquisita, monstruosa? Não. Ele sai como o quê? Então eu me lembro de Valdo falando para minha mãe, meu espírito ainda, ele viu um espírito ali, olá, como vai você? Tudo bem? Estou reencarnando. Aqui minha mãe, mostrando no meio da plateia. Minha mãe. Então ele saía como um adulto. Ele disse, aqui minha mãe. Não saía como uma coisa estranha. Ver uns fetos boiando, uma coisa assim. Normalmente não. Então é um espírito adulto. Até quando isso vai acontecer? Para ele manter a forma anterior, ele tem que pensar como ele era anteriormente, não é? Enquanto o cérebro não fizer todas as exigências físicas, quando ele não estiver ligado ao corpo pelo cérebro, o cérebro que ele usa no mundo espiritual é de quem? É o antigo. Por isso, se é o cérebro antigo, que forma ele assume? Anterior. Mas no momento em que o cérebro físico estiver totalmente formado, ele estará ligado ao corpo pelo quê? Pelo cérebro. Então, se ele está ligado ao corpo pelo cérebro, quando ele sai do corpo, que cérebro que ele usa? O novo, que é um cérebro de quê? De criança, que vê como criança, que raciocina como criança, que pensa como criança. Então, quando ele sai do corpo, ele é o quê? Criança. É de uma hora para outra? Não. Ele vai sair cada vez mais como criança, cada vez menos como adulto. Eventualmente, ele pode parecer um adulto? Pode. Mas, normalmente, após os 4 anos, ele sai como? Então, se ele desencarnar antes do cérebro estar totalmente formado, o cérebro dele é o quê? O anterior, com as lembranças anteriores. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, vai como? Agora, se for depois dos 4 anos, que o cérebro está totalmente formado, que ele está ligado ao corpo pelo cérebro, ele sai e o cérebro é o quê? Novo. Com o quê? A memória nova. Então, ele vai para o mundo espiritual como uma... E lá ele vai desenvolver até chegar à maturidade para entender, você é um espírito imortal. Aí ele assume toda a sua herança que ele tem. Isso que o André Luiz contou lá. Só que o que nós estamos dizendo é que tem fundamentação aqui, falando sobre o desenvolvimento da criança. Então, tem algum nexo que André Luiz diz? Tem algum nexo que André Luiz. Mas não é só esse nexo, não. Existem outras experiências que parecem comprovar a tese de André Luiz da década de 30. A década de 30. Naquela época não tinha tomografia computadorizada, não tinha ressonância magnética, não tinha scanner cerebral, não tinha nada do que a gente tem hoje. Então, em 30, ele diz isso. Mas existem algumas outras experiências que parecem fundamentar mais a tese de André Luiz. Como, por exemplo, existe um casal nos Estados Unidos que... Existe uma tradição em pessoas muito ricas nos Estados Unidos de usar uma parte do dinheiro para financiar as artes ou financiar a ciência. A família dele, em particular, financiava as ciências e, em particular, as ciências médicas. A família dele era patrona de um hospital, escola, de uma universidade. Tá? E ele era o herdeiro daquela fortuna, casado, tinha uma esposa e tinha um filho
já de 5 anos, quando a sua jovem esposa estava grávida do segundo filho. Então imagine, um mecenas das ciências, patrono de hospital universitário, ele tinha acesso ao quê? Ao que havia de melhor na medicina na época, de ponta, porque ele era uma pessoa muito significativa para aquela universidade. A sua esposa começou a ter problemas na gravidez. Sérios problemas. Os problemas foram se multiplicando, foram ficando mais graves, o que levou-a a um parto prematuro. Um parto muito prematuro. Bom, na época em que isso aconteceu, o que se sabia sobre a prematuridade? Se a criança nascia antes do tempo, ela tinha problemas imunológicos. O seu sistema imunológico ainda não estava competente. E ela também tinha problemas pulmonares. Ela tinha um pulmão frágil, com imunidade baixa. Para sobreviver, ela precisava de um ambiente o mínimo possível de hostil e máximo de proteção para não pegar nenhuma infecção, já que ela não tinha defesas. Bom, na época, o que se entendia? Como é que a gente faz para proteger alguém de infecção e diminuir a hostilidade do ambiente? Tranca num lugar que seja o quê? Esterilizado. Então, qual era o tratamento para um prematuro? Era trancá-lo numa incubadeira dentro de uma UTI neonatal. E qual era o procedimento? Nenhum contato físico. Por quê? Porque nós temos bactérias, porque nós temos vírus, porque nós temos micro-organismos, e aquele prematuro era muito frágil e não poderia sobreviver. Então o tratamento era o quê? Isolar o recém-nascido até que ele adquirisse maior maturidade. E fazia-se isso onde? Numa UTI neonatal altamente isolada, para que os germes não tivessem acesso. Agora, os pais estão cheios de germes. Então o procedimento era o quê? O pai ia visitar o recém-nascido através de uma vidraça. Olhava ele, no horário de visita, olhava pela vidraça e via o recém-nascido na incubadeira lá. E aquelas enfermeiras mascaradas, vestidas, isoladas, tinham acesso a quase um centro cirúrgico. Por quê? Tinha lógica o que eles pensavam? Tinha. Então, o pulmão é imaturo, não tem sistema imunológico, para permitir que ele sobreviva, tem que isolar, para ele não pegar nada, porque se pegar, morre. O pensamento razoável, não é não? E assim eles faziam. Bom, e assim fizeram com aquele casal. O problema é que o bebê era muito frágil. E ele não estava reagindo bem. Ele começou a ter problemas pulmonares. Os problemas pulmonares levaram a problemas circulatórios. Os problemas circulatórios levaram a uma falha cardíaca. E os batimentos começaram a ficar erráticos, a pressão arterial começou a ficar instável. E o médico chegou no pai e disse: pai, sinto muito. Seu bebê não vai passar no dia de hoje. Não conseguimos estabilizá-lo. Ele não vai sobreviver. Ela não vai sobreviver, é uma menina. E ele teve que contar à esposa, que estava acompanhada do filho. E ele chamou separado e falou: olha, ela não vai sobreviver ao dia de hoje. Ela chorou muito. Quando o filhinho chegou, o que está acontecendo? A gente fala ou não fala? Normalmente a gente deixa a criança fora, né? Para não sofrer, para nada. Às vezes a ignorância pode ser um sofrimento grande. Então os pais acharam melhor falar. Disse: olha, sua irmãzinha nasceu com muitos problemas, é muito fraquinha, ela não tem forças, ela não vai sobreviver. A minha irmãzinha vai morrer? Sim, vai. E eu nem a conheci. Eu queria conhecê-la e me despedir dela. E agora? Ela estava trancada numa incubadeira dentro de uma UTI neonatal, com acesso somente para pessoas autorizadas. Ué, impossível. Criança até idade não entrar nem no hospital, quanto mais numa UTI neonatal, isolada, esterilizada, não é possível. Mas ela virou para ele: mas ela não vai morrer? Que diferença faz então? Eu acho que é importante que ele conheça a mãe e se despeça dela. Aí os pais concordaram e foram falar com os médicos: olha só, nós queríamos que o nosso filho pudesse conhecer a irmã e se despedir dela. Ah, mas não pode. Vocês não disseram que ela vai morrer? Que diferença faz? Como eles eram os patrocinadores principais daquela aula hospitalar, eles concordaram. E eles então levaram o menino de 5 anos para conhecer e se despedir da irmã que morreria naquele dia. Os batimentos erráticos, instáveis, a pressão, entraram na UTI.
E o garoto se aproximou da incubadeira, pôs as mãos na incubadeira para o horror dos Oi, raio de sol. E começou a cantar uma canção, que era o que ele fazia com o neném na barriga, desde que ele soube que ali dentro tinha uma irmãzinha. Mas no momento em que ele falou, oi, raio de sol, e começou a cantar, os batimentos do bebê começaram a subir. Foram subindo, se estabilizaram, a pressão subiu, e o bebê reagiu, o que não tinha feito desde o seu nascimento. Estabilizou a pressão. Os médicos vieram, bom, voltem ao meio-dia. Eles saíram, meio-dia eles voltaram, a criança entrou, oi, raio de sol, voltei, e o bebê reagiu, os batimentos subiram, estabilizou a pressão, e os médicos, bom, voltem à noite. E cada vez que eles voltavam, cada vez que o menino conversava com o bebê reagia, estabilizava-se. Não preciso dizer que eles passaram a frequentar ali todo o tempo. Ele resistiu, cresceu, se desenvolveu, saiu da UTI, se tornou uma jovem, que Divaldo Pereira Franco chegou a conhecer, por isso nós sabemos a história. E após esse acontecimento, a família resolveu dedicar o seu dinheiro à pesquisa especificamente de procedimento com prematuros em UTIs neonatais. Então, eles pegaram a grande importância de dinheiro e aquela universidade teria que gastar esse dinheiro pesquisando como proceder com prematuros. Bom, desse volume enorme de dinheiro para isso, surgiram algumas pesquisas interessantíssimas. Algumas vocês já conhecem. Já ouviram falar dos bebês canguru? O que é a coisa do bebê canguru? Os médicos descobriram que os recém-nascidos prematuros reagiam muito bem ao contato físico com a mãe, mesmo imunodeprimidos, mesmo com problemas pulmonares. Quando eles encostavam o bebê à mãe e o mantinham em contato com ela, a reação dele era maior. Ou seja, o custo-benefício, o risco de infecção e a reação do bebê provava que bebês que tinham contato com a mãe sobreviviam mais, reagiam melhor e desenvolviam maior resistência do que os bebês que eram isolados numa incubadeira, numa UTI. Isso foi provado como? Estatisticamente. O bebê reagia ao contato da mãe. Espera aí, só tem um detalhe. É da mãe, não é de qualquer pessoa. Porque de enfermeiras interessantes, nem todas as enfermeiras são ruins, algumas gostam de recém-nascidos, algumas têm amor pela sua profissão, e os bebês não reagiam igual com qualquer mulher. Reagiam com a mãe. Os médicos chegaram à conclusão de que, de alguma maneira, aquele recém-nascido reconhecia a mãe. Aí começaram, é o batimento cardíaco, é isso, é a voz, não interessa. Mas o fato é que não é qualquer mulher, é a mãe deles. E depois, mais adiante, descobriram que não era só a mãe deles, o pai também. É claro, não qualquer pai. Aqueles que tinham contato com a mãe grávida. Quando o homem falava, o bebê reagia. Aí começaram, é que a voz masculina atravessa a barreira placentária e reconhece, não sei. O fato é que os bebês recém-nascidos reagem à voz do pai. E depois dessas pesquisas, não só é permitido o contato da mãe com o recém-nascido prematuro, como em alguns casos é exigida a presença dos pais para realizar procedimentos com o bebê. Então os pais são convocados à UTI neonatal. A UTI neonatal agora já não é um ambiente totalmente isolado. Eles entram na UTI e têm contato físico com o bebê. Porque o contato físico dos pais com o bebê faz com que os bebês reajam melhor. Vocês já ouviram falar disso? Todo mundo reconhece isso, né? O problema é que a biologia não concorda. Essa é uma pesquisa médica. A biologia diz o seguinte com bastante nexo. Olha só. O bebê dentro da barriga está em desenvolvimento. Ainda não tem, por exemplo, algumas fases, olho, boca, etc. Não tem nem o cérebro. E quando ele acaba de nascer, a área responsável pela memória não está desenvolvida. Lembra os 6 meses? Não está. Então o bebê recém-nascido não reconhece ninguém.
Então não poderia reconhecer a mãe, porque não tem a parte do cérebro responsável por esse procedimento. Tem lógica? Tem. Então a biologia diz assim: impossível um recém-nascido reconhecer qualquer pessoa, porque recém-nascido não tem o equipamento para fazer isso. Ok. Eles têm razão? Tem. Porém, o fato prova que mesmo sem o equipamento, os bebês reconhecem o pai e a mãe. Às vezes até os avós. Qual a explicação? Sim. De um lado existe o processo teórico. Os biólogos têm razão? Tem. Por outro lado, existe a observação prática. A prática médica que diz que sim. E aí, como a gente fica? Bom, da briga entre biólogos e médicos ganhamos nós. Porque qual a explicação para os bebês reconhecerem os pais? Já que não tem o cérebro para fazer isso. O espírito tem. Se ele tem, ele pensa como o quê? Com o pensamento, com a memória, com o entendimento de um. E um adulto reconhece quem é seu pai e sua mãe? E ele pode trazer isso como um processo instintivo para o corpo? Pode. Então, da briga entre biologia e medicina, ganhamos nós, os espíritas. Porque a explicação mais plausível para esse reconhecimento é o quê? A existência de uma inteligência fora da matéria. Bom, mas continuando. Então, nós temos essa experiência especificamente. Mas tem outra. Você já deve ter ouvido falar da psicologia, né? De uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a regressão de memória à vida intrauterina. Muitos não reconhecem a vida passada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando presente. Faz a regressão até o ventre materno. Bom, por que foi reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia? Porque inúmeras experiências demonstravam que a pessoa guarda lembranças. Então, regredia lá no útero e lembrava de uma conversa com o pai e a mãe que aconteceu na gravidez, o medo que ela sentiu num determinado acontecimento. Fala de uma série de sentimentos e emoções que a criatura teve dentro do ventre materno. Após isso, numa consulta psicológica, se pergunta: como foi o parto? Como foi a gravidez? Mas por quê? Porque como foi a gravidez, como foi o parto, afeta a formação psicológica do ser. Isso já faz parte da prática psicológica. Por quê? Baseado em quê? Dizer, baseado nas experiências repetidas de regressão de memória, a vida intrauterina, em que se demonstra claramente experiências emocionais, experiências, sentimentos, lembranças até sólidas de acontecimentos que não poderia ter porque você estava onde? Dentro da barriga, correto? Vocês reconhecem? Já ouviram falar disso? Então no parto você sofreu, tua ansiedade, a mãe estava nervosa, o pai não aceitava a gravidez, um monte de coisa. E a pessoa vivencia isso e traz como causa de alguns transtornos emocionais que ela tem. Vocês sabem que a biologia não concorda de jeito nenhum. Pensa bem, como é que você vai ter emoções e sentimentos se a química responsável por isso ainda não se desenvolveu? Então, para o bebê dentro da barriga não tem sentimento nenhum, não tem emoção nenhuma. E em determinadas fases, você não tem nem ouvido para ouvir. Como é que ele vai escutar um diálogo com teu pai e a mãe? Se teoricamente ele é surdo. E cego, né? Porque depois que ele nasce, ele ainda não enxerga bem. A área responsável pela percepção visual não está totalmente desenvolvida. Então, como é que dentro da barriga você vai ter lembrança do seu pai, lembrança da sua mãe, emoção, angústia, medo, etc. Então, a biologia diz que isso é uma fantasia do inconsciente, que é impossível, biologicamente falando, bebê na barriga sentir qualquer coisa. Ok, eles têm razão? Até tem, né? Logicamente sim, porque você não tem a área responsável. Se você não tem, não pode lembrar, não pode escutar, não pode ouvir, não pode lembrar coisa nenhuma. Tem lógica? Tem. Mas, por outro lado, o que a psicologia vai? Você está dizendo que não pode. Aqui, esse lembra, esse tem experiência, esse também. Uma estatística é enorme. E aí? Bom, e aí que as colocações da biologia continuam valendo? Sim. Continuam valendo. As explicações da psicologia continuam valendo? Sim. Então, da guerra entre a biologia e a psicologia ganha quem? Nós. Tem uma explicação plausível para esse acontecimento? Tem. É que, tudo bem, você não tem o cérebro
físico para lembrar, mas tem o cérebro. E o cérebro espiritual pode estar lúcido? Pode escutar? Pode entender? Pode sentir, se emocionar, medo, raiva, dor, angústia, felicidade, alegria? Pode? Pode. Então, dependendo de como você lida com o bebê na barriga, essas memórias podem acontecer? Podem. E elas vêm de onde? Do cérebro físico? Não. Então, o fato é que a memória existe, o cérebro físico não pode contê-las. Então, qual a hipótese plausível para explicar? O cérebro espiritual existe. Existe uma inteligência fora da matéria pré-existente e pós-existente que tem o quê? Memórias, sentimentos e emoções. Não é uma explicação plausível? Tá? Então, para a biologia é inexplicável, para a psicologia existe, mas é inexplicável. O espiritismo existe sim, vocês têm toda a razão, e é perfeitamente explicável. Ou seja, André Luiz tem algum nexo? Ou é uma fantasia qualquer? Mas lembra, década de 30. Mas se fosse só isso, para fundamentar seria ótimo, mas tem mais coisas. Por exemplo, a década de 60 foi quando surgiu um boom da questão, já ouviram falar do negócio de superdotados? E principalmente teste de QI. O que é QI? Coeficiente de inteligência. Então, na década de 60 ficou na moda esse negócio de inteligência. Então, Einstein surgiu, aqueles grandes caras, aqueles grandes cientistas. Então, era a moda você procurar superdotado. Einstein era superdotado, tinha um coeficiente de inteligência não sei quanto. Então, caiu na boca do povo essa questão do coeficiente de inteligência e resolveram testar as crianças para saber quem era superdotado. Então, vamos testar as crianças. E quando é que você começava a testar a criança? Não dava para testar o bebê, né? Mas mal a criança começava a falar, começava a se comunicar, eles aplicavam o teste de QI para ver o coeficiente. O teste de QI é uma série de testes que você faz e vai calcular, em virtude da idade, as respostas. Então, quanto melhores as respostas você der e menor a idade, o quê? Maior o coeficiente de inteligência. Então, criança dessa idade não deveria dar essa resposta, deu, então o coeficiente aumenta. Então, eles passaram a fazer teste à torta direito nas crianças. E o que aconteceu? Um monte de superdotados começaram a aparecer. Aí você faz um teste numa criança de 2 anos e meio e dá lá, coeficiente altíssimo, é um gênio. Bom, o que acontece quando você descobre que seu filho tem um QI desse? Você começa a tratar ele diferente, né? Gênio é gênio. Gênio não é uma criança comum. Então, no momento em que fizeram os testes e começaram a aparecer esses resultados, começou a criar-se uma expectativa em torno desses bebês, dessas crianças. Bom, o problema é que com o passar do tempo, os testes ao serem repetidos não davam os mesmos resultados. E essas crianças passaram a ter uma série de problemas emocionais. Porque a pressão em cima delas era muito grande. Se você é um superdotado, eles começaram a esperar um desempenho escolar retumbante, uma reação, uma resposta, ficavam esperando, esse cara deve ser alguma coisa. E à medida em que a criança crescia e não correspondia àquelas expectativas, elas começaram a ter transtornos emocionais. Aí eles descobriram que muitos testes que foram feitos em crianças muito novas davam falso positivo. Que é muito comum, se você aplicar o teste numa criança de 3 anos, dar falsos positivos, muitos falsos positivos. Já quando você aplica na criança após os 7 anos de idade, a incidência de falso positivo é exponencialmente menor. Então, quanto mais velha a criança e você aplica o teste, menor a chance de falso positivo. E a partir dos 7 anos, essa chance era ínfima. Então, hoje em dia, só se aplica teste de QI em crianças após os 6 anos de idade. De preferência 8. Tá? Mas após 6 anos, dependendo da maturidade da criança, só. Não aplicam mais teste de QI em crianças com menos de 7 anos. Por quê? Aí ele vai explicar, não, porque dá muito falso positivo. Aí eu pergunto, mas por que dá falso positivo? Como assim? A criança de 2 anos parece mais inteligente que a criança de 7? Proporcionalmente sim. Eles notaram que essas crianças tinham respostas muito rápidas, maturidade, vocabulário, uma série de coisas
bem acima da sua idade cronológica. Peraí, então ele não é um gênio? Não. Qual a explicação para o falso positivo? Então alguns neurologistas disseram o seguinte: o falso positivo acontece por causa da síndrome da hiperatividade neuronal. O que é isso? É que nessa fase, que vai de 6 meses a 4 anos, você tem uma intensa multiplicação de neurônio. O neurônio se multiplica muito, muito rápido. Então, quando você vai fazer um teste cognitivo, por exemplo, é possível que a sua resposta seja maximizada por essa multiplicação neuronal. Depois que ela estabiliza, para de acontecer e você, depois de algum tempo, será uma criança perfeitamente normal. Ah, é? Sim. É acima da hiperatividade. Então, a gente tem que esperar passar a síndrome, aí você faz o teste, aí você vai saber se é ou não é. Então quando você tem 2 anos e meio, você parece um gênio. Depois tem 5, não é mais. Mais ou menos, não é bem, mais ou menos. Não é que o gênio, ele é acima da idade, parece acima da idade, mas quando estabiliza, ele fica normal. Ok. Mas os pedagogos têm uma outra explicação. Eles dizem o seguinte: a criança, antes da escola, ela tem um convívio muito grande com adultos. Como ela convive muito com o adulto o tempo todo, ela começa a imitar os adultos. O vocabulário, imitar um monte de coisa. Então ela se comporta muito parecido com um adulto. Então quando vai fazer o teste, dá falso positivo. Peraí, eu estou dizendo que elas são papagaios? Então se eu fizer um teste num papagaio, ele vai dar um gênio. É isso? Não. Porque se você explica que a criança está imitando, imitação não é papagaio, faz. Papagaio até fala direitinho. Então se eu fizer um teste de QI no papagaio, vai dar gênio? Então, aí ele diz que depois que ela vai para a escola, começa a conviver com outras crianças, ela passa a adquirir uma postura infantil. Então é melhor não levar as crianças para a escola, não? Porque se ela vai emburrecer, se ficar entre as outras crianças e fica mais inteligente quando só convive com adulto, então é melhor não mandar para a escola. Vocês acham que é plausível? Então, a explicação do papagaio infantil não cola muito. E a síndrome da hiperatividade também soa meio estranho, né? Então, qual seria a explicação para os falsos positivos que dão? E como é que é isso? É a criança de 2 anos e meio que diz: eu quero isso, isso e aquilo. Fala como adulto, se comporta, tem exigências. Conhece as crianças assim, 2 anos e meio? Fala determinadas coisas assim, não, elas escutam muito bem. A gente finge que elas não entendem, mas elas até entendem. Falam coisas assim que a gente não espera, né? E tem algumas crianças que são assim: eu não gosto desse tipo de roupa, eu quero essa, essa e essa. 2 anos, 2 anos e meio, já com opiniões, com desejos, com isso, com aquilo, e diz coisas inusitadas, né? Mas depois elas param de fazer essas coisas e ficam bem normaisinhas. Já conviveram com isso? Né? Eu posso até contar uma experiência pessoal, né? Eu tinha meu filho, um dia ele reclamou: eu não gosto de tomar café na sua casa. Ué, por que eu gosto de tomar café na minha avó? Ué, por que você não gosta de tomar café? Você não sabe pôr uma mesa direito. Ué, mas o que tem de errado com a mesa, meu filho? Olha só tem um prato e um copo. Sim, quantos você precisa ter? Tem que ter pelo menos 3. Para que você quer 3 copos? Olha, mãe, um para o vinho, um para a água. Onde na vida ele viu alguém tomar vinho? Porque nunca teve na nossa casa vinho e tudo mais. Ele queria 3 talheres. Ele queria que tivesse 3 talheres, 3 copos, tivesse 2 4 pratos. Ele queria um serviço à francesa. Pelo que ele escreveu, e isso nunca aconteceu na minha casa. Nem em nenhuma casa que ele tivesse ido. E outra coisa que ele queria: eu não gosto dessas roupas. Ele disse: que roupa você quer? Eu quero uma roupa igual ao do meu avô. Ele queria terno e gravata. E um dia trouxeram um terno de presente para ele, um terno e gravata. Então ele aceitava usar roupa comum. Mas vamos sair? Tem que botar um terno e uma gravata. E ele ia todo arrumadinho e não se sujava nunca. E ele não gostava de comer fruta. Aí ele dizia: criança não quer fruta. E ele não queria fruta de jeito nenhum. Até eu descobri que se eu cortasse tudo no prato, pusesse garfo e faca, um guardanapo sentado, ele comia. Aí eu disse: esse não vai dar trabalho nenhum, já está criado, né? Com 5 anos ele se emporcalhava igual todo mundo, não tinha mais acesa, já não acabou, tudo se sujava, a roupa imunda igual a qualquer criança. Isso foi até mais ou menos uns 4 anos, que ele era um gentleman. Depois virou um animalzinho igual a todas as crianças. Às vezes a gente se engana. Acontece.
Então, qual a explicação? Quantas vezes a gente vê esse fenômeno, né? Ela estava assim, daqui a pouco voltou, regrediu. Regrediu? Não. O que foi que aconteceu? É que até uns 4 anos, quando ele sai do corpo, ele é o quê? Adulto, com as lembranças, os gostos, o pensamento, o raciocínio do adulto. Quando ele vem, mesmo sendo um cérebro infantil, ele imprime o quê? Sensações, sentimentos, experiências. Então, tem uma coisa errada, não é o que eu estou acostumado, não é o que eu gosto. E ele emite opiniões, emite raciocínios que parecem o quê? Mas depois que a reencarnação passa numa fase que o cérebro... O que acontece quando ele sai do corpo? Todas as experiências são o quê? Atuais. Então, quando ele acorda e quando ele dorme, ele é uma criança. Então, a explicação da hiperatividade neuronal cola do papagaio infantil. Não tem muito nexo, né? Mas não são as únicas experiências práticas para fundamentar André Luiz. Tem uma outra muito interessante, que é a da doutora Ellen Van Bach. A doutora Ellen Van Bach era uma psicoterapeuta canadense que radicou-se nos Estados Unidos, especializada em psicoterapia infantil. E ela conta no livro a sua experiência com um jovem paciente chamado B. B para proteger o nome da criança. B nasceu numa família de origem italiana, muita gente, e ele foi o primeiro bebê daquela geração. Então havia uma expectativa enorme naquele bebê americano que ia nascer, uma possibilidade sul-americana, aquela coisa toda. Então aquela família grande, enorme, tinha muitas expectativas em torno daquele bebezinho que ia nascer. Nasceu um bebê, e um bebê lindo, a família ficou maravilhada, o bebê era lindo, maravilhoso, estavam todos muito felizes. E à medida que o bebê foi se desenvolvendo, a paixão aumentou. Porque além de ser um bebê lindo, era um bebê simpático. Era um bebê atraente, um bebê sorridente, um bebê alegre, e a família estava assim em êxtase. Mas à medida que ele foi crescendo, essa felicidade só fez aumentar. Por quê? Porque à medida que ele começou a se relacionar, eles perceberam que aquele bebê era especial. A primeira coisa que eles notaram com aquele bebê é que aquele bebê tinha uma paixão por bombeiros. Eles notaram que quando a sirene de bombeiro tocava, o bebê reagia com uma alegria, com uma felicidade enorme. E quando eles davam brinquedos com o motivo dos bombeiros, ele preferia ser de qualquer outro. Não preciso dizer que o motivo do quarto dele era os bombeiros, que os principais brinquedos eram caminhões de bombeiros, bonecos de bombeiro, roupa de bombeiro. E no momento em que ele começou a falar, a família ficou doida. Porque ele se comportava de uma maneira bem diferente. Quando ele ia conhecer alguém, ele perguntava: olá, que prazer, eu sou B. Vem cá, a sua casa tem prevenção contra incêndios? Você toma cuidado? Aí começava a falar sobre medidas de prevenção de incêndio. E o mais interessante é quando alguém comentava que ia fazer um passeio ao campo. Você sabe os perigos dos incêndios florestais, não sabe? Que nós devemos ter cuidado. E explicava como devia usar a fogueira, como dizia usar o isqueiro, com o cigarro, com o fogo. Como era importantíssimo que todos soubessem como proceder no incêndio. E ele conversava sobre isso. Qualquer pessoa que chegava, mal começou a falar, o principal interesse dele eram os procedimentos corretos com relação ao incêndio. A família entendeu. Ele é especial, superdotado. Então a família resolveu, juntaram-se todos. Se B é especial, B merece a melhor educação. Como eram todos trabalhadores, reuniram todo o dinheiro da família para que B fizesse um teste de QI numa das melhores escolas para superdotados conhecida na região. Então B foi lá para o seu teste. Não preciso dizer que passou no teste, que ele tinha um coeficiente de inteligência acima, muito acima da média. Então, aqueles que aplicaram já concordaram que B era um gênio e que ele poderia então frequentar aquela escola especial para crianças superdotadas. A família entrou em êxtase. Reuniram todo o dinheiro, todo mundo ia trabalhar excepcionalmente para pagar a educação especial para B, porque B era um gênio. E um gênio merece acesso ao que há de melhor. Então B foi então para uma escola para crianças superdotadas. Bom, B se deu muito bem na escola. Ele participava, os professores concordaram que era uma inteligência fulgurante, não parecia ter 2 anos e meio. Aliás, eles não sabiam dizer nem que idade tinha B, porque a conversa dele, a fala dele, o raciocínio dele era tal que eles concordavam que era um gênio.
Então B começou, então, com grande sucesso a frequentar essa escola. Passado algum tempo, a mãe foi chamada na escola. Mãe, está acontecendo algum problema com B? B está tendo algum problema? Não, que eu saiba não. Por quê? Porque B tem ficado arredio, não quer participar das atividades, ele se recolhe no canto, se nega a colaborar nessas atividades. E quando a gente pergunta para ele por quê, ele diz que não quer participar porque está muito triste. E a gente pergunta por quê e ele não diz. Aconteceu algo na família? Por que B estaria tão triste assim? Não sei, não estou sabendo. E ela resolveu conversar com B. B, está acontecendo algum problema? Você está triste, B? Ele falou, não tem problema, não tem problema. Ela insistiu, mas ele não disse nada. Passou algum tempo, foi chamada novamente. Mãe, nós temos um problema. B se nega terminantemente a participar das atividades. Ele tem se negado a se alimentar nos horários correspondentes. E quando nós questionamos, ele diz que está triste demais para comer. Qual o problema, mãe? B tem um problema. A mãe ficou muito preocupada e resolveu apertar B. Ele vai me contar. Qual o problema, B? Alguém maltratou você? É um coleguinha, B? É um professor, B? Alguém fez algo com você, B? Você vai me dizer, B, por que você está triste? B, e começou a apertá-lo, até que ele disse, sabe, mãe, eu sou B, seu filho. Mas eu também sou o bombeiro Mark, capitão dos bombeiros de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. A mãe deu risada. Ela entendeu. Ela conhecia Mark, o capitão dos bombeiros. Desde que B se entendia por gente, toda vez que ele ia brincar com uma aventura dos bombeiros, o bombeiro herói era sempre o bombeiro Mark, que era o capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. Então ele tinha o bonequinho do bombeiro Mark, ele tinha o caminhão do bombeiro Mark, ele tinha o forte do bombeiro Mark. Todas as aventuras que ele contava a respeito do bombeiro Mark, que salvou uma criança do incêndio, que salvou isso, o bombeiro Mark era herói, que toda a família conhecia. Porque B sempre, desde se entendia, a gente contava histórias e aventuras do bombeiro Mark. Ela entendeu, foi falar com a professora. Professora, é o seguinte, aí contou dessas histórias que B contava quando era pequeno, do herói. A imaginação, sim, a imaginação. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que a imaginação dele é muito forte. Você sabe que ele é muito inteligente. Aí a professora entendeu que ele estava materializando aquelas fantasias, mas que isso não era bom. Então eu disse, bom, mãe, então eu acho que nós devemos tomar algumas precauções. Vamos eliminar essa coisa dos bombeiros? Vamos tirar esse negócio de bombeiro? Porque isso está ficando meio perigoso. Então a mãe resolveu tirar tudo. Sumiu com o caminhão de bombeiro, o boneco de bombeiro, chamou a família. Não quero mais ninguém falando sobre bombeiro, sobre fogo, sobre incêndio nessa casa. Acabou. Vamos falar de astronauta, de cowboy. Ela mudou a decoração do quarto, mudou o motivo de cowboy, mudou tudo, para ver se B saía daquela coisa. E B piorou. Piorou muito. A professora, então, chegou à conclusão que seria necessário convocar um terapeuta infantil. Ela achava que B estava com problemas emocionais e que um terapeuta infantil seria útil. E foi convocada, então, a doutora Elia Van Bach, que era muito bem conceituada, e ela, então, travou o seu primeiro contato com B. E ele se apaixonou por B. Ele era tão inteligente. Era incrível, uma criança, quase 3 anos, que tinha aquela articulação, aquela capacidade, e ela concordava com a escola, que só podia ser um gênio. E ela achou que era um gênio que estava com problemas psicológicos. Que aquela fantasia era muito forte. E ela ficou preocupada. Como ele estava indo para o comportamento físico, não queria dormir, não queria comer. Ela entendeu que ele estava fazendo um quadro depressivo. E ela chegou à conclusão que se ele não melhorasse, ela teria que iniciar uma medicação antidepressiva. Mas ele era tão jovem. Os medicamentos estavam engatinhando na época. O que é que medicação desse porte faria com o cérebro infantil? As estatísticas ainda não se fizeram. Ela estava muito preocupada em iniciar a medicação, mas ela não podia esperar. Se ele continuasse naquela situação, iria comprometer a sua saúde. E ela então resolveu conversar com os pais. Olha, antes de iniciar uma medicação com B, eu gostaria de tentar uma coisa. Eu gostaria de fazer B é tão inteligente. Eu gostaria de fazer um choque de realidade em B. Vocês concordam? E o que seria? Então, eu vou confrontá-lo com as suas fantasias. Como ele é tão inteligente, tão maduro, eu acho que ele será capaz
de lidar com isso. Eu quero confrontar B com as suas fantasias. Vocês concordam com esse método, com essa abordagem? Eles concordaram. Então, em vez de eliminar os bombeiros, ela resolveu conversar sobre bombeiros. Muito bem, eu soube que você gosta dos bombeiros. Ele não disse nada. E eu soube uma história sobre o bombeiro Mark. Inclusive, disseram que você é o bombeiro Mark. É, eu sou o bombeiro Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E que você está tendo alguns problemas com relação a isso? E disse, eu estou sentindo muita falta da minha esposa e dos meus filhos. Ah, porque o bombeiro Mark é casado. Sim, o bombeiro Mark é casado. E tem uma esposa e filhos. Sim, ele é casado há tantos anos e tem 3 filhos. É mesmo? E o que mais que você pode me dizer do bombeiro Mark? Onde ele mora? E ele disse o endereço. O que mais? Ele disse que ele é bombeiro de Nova York. Sim, ele é capitão dos bombeiros. E disse o quartel, os dados. E disse mais. Disse o número do seguro social do bombeiro Mark. A doutora Ellen, quando terminou a consulta, nossa, esse menino é um gênio. Tão minuciosa essa fantasia, né? Até seguro social. Mas ela resolveu pesquisar. E na sua pesquisa ela ficou muito irada. Porque não era uma psicose infantil. Aquela criança era vítima de abuso. Porque quando ela foi pesquisar, ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Realmente era naquele quartel, realmente era capitão, era casado, tinha 3 filhos. E o número do seguro social correspondia à realidade. Essa criança estava sendo abusada. Alguém estava alimentando as fantasias dela. Parênteses, naquela época não tinha Google, tá? Não tinha Google. Então, para uma criança saber aquilo, alguém tinha que ter contato. Certo? Ele não podia ir na biblioteca pesquisar, não podia ir no Google, não tinha nenhuma explicação plausível. Então, para ela, alguém estava abusando da criança. Estava contando coisas, alimentando aquela fantasia, dizendo porcarias para a criança. E ela chamou os pais. Alguém está abusando dessa criança. A criança não tem psicose, ela está sendo abusada por um adulto. E eles foram pesquisar e não acharam uma justificativa nem nada. Bom, não importa. Nós vamos resolver esse assunto. Vocês continuam comigo, nós vamos tentar um choque de realidade em meio. Vamos confrontá-lo com as suas fantasias. Vocês concordam? Concordamos. Ela entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark. Entrou em contato, conversou com ela e falou sobre seu jovem paciente B. Contou o que estava acontecendo, que ela precisava despertá-lo daquela fantasia. Ele precisava saber que ele não era o bombeiro Mark, porque aquela fantasia estava sendo prejudicial à sua saúde. A viúva ficou sensibilizada. Ah, meu marido Mark, sim. Ela concordou então em comparecer ao consultório da doutora Ellen para provar para B que ele não era o bombeiro Mark. Então, um dia marcado, a família já estava sabendo, a viúva estava presente no consultório, todos sabiam, menos B. E B entrou no consultório. Olá, doutora Ellen, tudo bem? Virou-se, fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a conversar com ela. Perguntou dos filhos, dos amigos, das pessoas conhecidas. Falou da casa, falou detalhes. E foi perguntando coisas, conversando. E num momento crucial, ele falou de um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam dizer. Ao terminar a conversa, ela virou para a doutora Ellen e disse: o que acontece eu não sei, mas esse é meu marido Mark. E agora? O que foi que aconteceu? Será que essa criança estaria possuída por um fantasma? Ela não tinha convicções religiosas. Ela era de base, apesar de seus pais serem religiosos, ela nunca teve uma formação religiosa, ela era ateia. Nunca acreditou em nada disso. Era uma coisa incompreensível. Porque diante dos seus olhos, ela não podia afirmar nada. Qual uma explicação para isso? Ela ficou estarrecida. A família, todos. Bom, permitiram que ele conversasse com a viúva. Ele saiu bem melhor. Saiu daquele quadro depressivo, voltou a comer, a participar das atividades. Mas, e agora? Periodicamente, ele pedia para entrar em contato, saber das crianças. E agora? A família, o que devemos fazer? Se eu não sei, eu vou pesquisar. E a doutora Ellen foi pesquisar. Será que havia um acontecimento semelhante em algum lugar?
E ela travou contato com o trabalho de Ian Stevenson, Rabindranath Banerjee, mas o mais interessante é que ela travou contato com um psicoterapeuta infantil que lhe deu uma informação muito importante. Ela contou com ele que ele tinha relatado um caso de uma psicose infantil causada pela síndrome da hiperatividade neuronal, que tinha um quadro semelhante. Uma psicose, uma fantasia muito intensa que degenerava aquilo, e ela entrou em contato com ele. Olha, eu tenho um paciente que tem um quadro semelhante. Ah, a psicose infantil gerada pela síndrome da hiperatividade neuronal? Eu não sei. Eu sei que ele tem. Ah, não se preocupe. É uma coisa muito intensa, né? A gente acha que é uma psicose, mas não precisa iniciar a medicação. É só ter paciência, porque com 4 anos, 5, já desaparecem todos os sintomas. A causa é que os neurônios se multiplicam muito velozmente, em alguns casos a multiplicação é tão intensa que dá uma genialidade aparente, aí as fantasias surgem. É uma psicose que pode acontecer, mas não se preocupe, porque ela desaparece. Quando ele crescer mais um pouquinho, ele vai sumir todos os sintomas, ele vai ser uma criança perfeitamente normal. Aí disse, mas o senhor atribui? Não, é a síndrome da hiperatividade, não precisa dar atenção, não dê atenção nenhuma às fantasias, finja que não escutou, passa por isso, que ela vai melhorar, não precisa preocupar, e também não dê medicação nenhuma, porque a medicação costuma atrapalhar um pouco. Deixa pra lá, que passa. Deixa pra lá que passa. E tem outros casos? Sim, tem vários casos relatados. Essa psicose é bastante conhecida. Realmente, ela começou a acompanhar o paciente, não deu nenhuma medicação, ele tinha melhorado bastante. E ele foi crescendo. E cada vez que ele crescia, menos ele falava do bombeiro Mark, menos ele pedia, e foi passando, e cada vez menos ele se lembrava de coisas de bombeiros. E quando o B tinha 5 anos, era uma criança perfeitamente normal. Não tinha nenhuma lembrança do bombeiro Mark. E, para a tristeza da família, também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. Mas a doutora Ellen não se conformou. Não é possível que essa fosse a explicação. E mesmo que fosse, e aquele fato impressionante da conversa de B com a viúva, e aquelas coisas, como ele poderia saber aquilo? Ela começou a se interessar pela parapsicologia, por outras explicações, e daí ela largou a terapia infantil e foi pesquisar a reencarnação. Escreveu um livro, Recordando Vidas Passadas, em que ela fez um extenso programa de pesquisa para demonstrar a realidade da reencarnação. O espetáculo, o livro, são 2 livros na verdade. Um livro, ela conta o resultado da pesquisa, e um outro, como ela fez a pesquisa. Você já viu antes, Recordando Vidas Passadas. Eu acho um dos melhores livros a respeito do assunto, por causa da metodologia e da forma com que ela desenvolveu. Mas o que nos interessa particularmente nessa história é a síndrome da hiperatividade neuronal, né? E lembranças de vidas passadas. E como não é incomum que isso aconteça, e que muitos neurologistas, muitos psiquiatras atribuem a tal síndrome da hiperatividade neuronal, mas eles concordam que costuma desaparecer em torno de 4, 5 anos de idade. Olha de novo, André Luiz, lembra? Se a desencarnação acontece antes, você vem comum, essas crianças lembram de quê? Experiências de outras vidas. Mas tudo desaparece quando elas fazem. Por quê? Para o médico, a síndrome acabou e ele ficou normal. Para nós é porque agora, quando ele sai do corpo, ele é uma criança. Se as lembranças do passado ficam onde? É uma experiência de memória extracerebral. Porque quem está lembrando é o menininho? Não, é o espírito reencarnante, que até um certo momento do processo reencarnatório ainda mantém o quê? A lucidez espiritual, que ele perde no momento em que a reencarnação começa o quê? A progredir. Ou seja, tem material para fundamentar André Luiz? Bastante. E a gente está falando de espiritismo, a gente está falando do quê? De pesquisas médicas em várias áreas, fundamentando a tese de André Luiz. Ou seja, a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? O reconhecimento dessas fases reencarnatórias afeta o nosso comportamento com relação às crianças? Por quê? Vamos imaginar, se tudo isso que André Luiz diz é verdade, se tudo isso que as pesquisas parecem indicar é verdade, vamos pensar num divórcio litigioso.
O que é um divórcio litigioso? Significa normalmente brigas, né? De parte a parte, guerras sobre bens e principalmente guerras sobre guarda dos filhos, né? E nessas brigas é comum os homens amados que, como as mulheres costumam usar os filhos como armas e vice-versa, e com coisas que eles dizem, e os juízes têm que decidir, né? E é interessante que muitos pais descobrem nesse momento que não podem dizer certas coisas para as crianças, né? Porque ela vai na frente do juiz e repete tudo. Mamãe disse isso, papai disse aquilo, mamãe disse aquilo outro. Aí eles descobrem que não deve falar certas coisas na frente das crianças para não traumatizar. Na verdade é para não ter testemunha, né? O que se disser ela vai e repete. Então você não diz, porque a criança, mas não tem nenhum pudor em dizer isso na frente dos seus bebês, né? Afinal, bebê não lembra, bebê não entende, e bebê não vai repetir para ninguém, vai? Bebê não são testemunhas. E se depois eles disserem qualquer coisa, eles eram só bebês, não poderiam se lembrar. A biologia concorda, não é? Mas vamos imaginar, você chega para o seu filho de 5 anos. Eu odeio você. Você é um peso para mim. O que ele vai entender exatamente? Mamãe está nervosa hoje, né? Ele vai entender exatamente o que significa isso. Lembram que depois é que ele está desenvolvendo o processo, ele entende o significado, o valor emocional agregado que existe por trás dessa frase? Não. Ele vai entender, mamãe está nervosa, ele não vai tomar conhecimento tão grande, até porque não vai entender. Mas você chega para o seu bebê de 3 meses. Eu odeio você. Você é um peso para mim. É a mesma coisa? Teoricamente, esse bebê não entende nada, porque ele é surdo, ele é cego, não é isso? Não tem memória, não tem nada. Então, não tem, é inócuo, né? Não tem nenhuma consequência. O problema é que seu bebê de 3 meses, quando sai do corpo, é o quê? Um adulto que pensa como um, que entende como um, que lembra como um e que reage como um adulto. Então, quando sua mãe diz para um adulto, eu odeio você, você foi um peso para mim, como é que ele reage? Não é tão simples assim, porque você vai entender perfeitamente, dizendo, né? Devia ter te abortado. Qual o efeito disso para um adulto, ouvindo da própria mãe ou do pai? E numa situação grave, imagine que você está no CTI, tá? Não pode mover os braços, não pode mover as mãos, não pode falar, teoricamente você está em coma, ouvindo e entendendo tudo ao seu redor, e a enfermeira diz, que traste inútil é você? Qual é a sua sensação? Você está em coma. Não pode avisar ninguém, não pode dizer nada para ninguém, está ali preso, indefeso, diante de algo assim. Qual é a sua sensação? Então o que é ser um bebê? Não é ficar paraplégico, preso no corpo que você não pode mover, nas mãos de outra pessoa, totalmente incapaz, totalmente à mercê do outro? Qual é o estado emocional se em volta de você é um ambiente hostil? Então você está incapaz, indefeso, num ambiente hostil, sem ninguém para te ajudar. Qual a sua emoção? Qual o seu sentimento? É claro que a resposta e a intensidade vai depender do nível evolutivo, mas nós estamos falando de baixo para cima ou mais para baixo? Ah, ok. Então, gente normal. Então, qual a sua resposta emocional? Só tem um problema nessa resposta emocional. Nesse momento, você está fazendo um trabalho minucioso e muito importante. Você está formando o seu cérebro. Lembra? De 0 a 6 meses, você está formando a estrutura cerebral que vai dar origem ao quê? Aos seus processos de personalidade, reconhecimento do eu. Se nessa fase você for tomado por sentimentos de ódio, de mágoa, de sofrimento intenso, essa vibração pode ser prejudicial à formação dessas células? E se você tiver algum prejuízo na formação dessas células, qual o resultado no futuro? Vamos lembrar quando a gente começou, né? De 0 a 6 meses, os transtornos de
alta gravidade são aqueles que... peraí, então tem relação? Então, suas experiências emocionais, positivas ou negativas, podem afetar seu desenvolvimento mental? É o Espiritismo que diz isso? Não. Mas a gente está corroborando qual a causa disso. Então, dizer para o seu bebê que eu te odeio, ou coisa parecida, ou ofensas, ou desabafar determinadas coisas, tem consequências. Então, as consequências do bebê para a criança maior talvez não sejam tanto, mas para o bebê tem. Então, bebês de 6 meses não são animais irracionais que estão na sua mão. São pessoas. E os sentimentos que eles têm afetam sim. Você está dizendo que o pai é culpado? Não. É coadjuvante. Porque é verdade que Freud fala que a mãe tem uma responsabilidade grande, não fala? A mãe é culpa da mãe, culpa da mãe. Mas vamos detalhe, são espíritas. Cada um tem a mãe que merece. Não é verdade? Então, é claro, são coadjuvantes. Então, imagine você ter um espírito com potencial de um transtorno mental grave. E você cerca-o de segurança, de bem-estar. Conversa com ele a respeito do apoio que você vai dar. Pensa bem, ele está ali, paraplégico indefeso na sua mão, e você diz como você gosta dele, como foi importante ele chegar, o significado. Fala como homem, como adulto, eles entendem. E explica. Quem já teve a experiência de falar com o bebê na barriga e ele se acalmar? Falar com o bebê recém-nascido, calma. Sempre tem alguém que tem uma experiência. Falou para valer e tal, e a criança reage. Eles entendem. E você fala da importância. Imagine que ele potencialmente vinha com um transtorno mental grave. E você conseguiu envolver seu primeiro momento nessa segurança, nessa paz, nessa situação, e ele passa por essa fase numa relativa tranquilidade. Não vai ser grau 1 mais. Então, você tem um paciente com transtorno, mas não é mais uma oligofrenia, uma hipofrenia. Ou você tinha potencialmente um transtorno, conseguiu criar um clima de paz, de tranquilidade, para aquela fase tão importante que está desenvolvendo o cérebro. E ele passa por isso. Tem um transtorno da personalidade posterior, mas não precisa de medicação, de internação. Então, nós podemos tanto atenuar, como colaborar com o transtorno. De acordo com o quê? Com a nossa compreensão. Ou seja, o reconhecimento das fases da reencarnação afeta a nossa vida prática? Imagina quem adota um bebê. E o bebê posteriormente apresenta... Aí o psicólogo diz, não, é problema a vida intrauterina, mas ele não lembra. Lembra? Isso pode trazer transtorno. Mas a vida dele foi ótima aqui? Sim, mas ele tem as lembranças, numa fase importante. Sabendo disso, se você conversasse com esse bebê que você adotou, se explicasse para ele, poderia diminuir o impacto disso? Claro, eles são adultos, você pode conversar quando você conversa com um adulto. Isso poderia mudar o quadro futuro? Então, é uma informação importante? Sim. A psicologia fala sobre as importâncias das fases do desenvolvimento. E a gente reconhecendo isso, quando vai adotar um bebê, que pode ou não ter sofrido maus tratos, é importante a gente reconhecer essas fases? Sim. E tem jeito de neutralizar? Tem, conversando com eles, raciocinando com eles, argumentando com eles, porque eles são lúcidos, para facilitar essa integração. Isso poderia fazer com que essa mudança tivesse um caminho mais simples, mais fácil? Sim. Então são informações importantes? São. E para a gente encerrar, uma história que Divaldo já conta em suas palestras, né? Que está fazendo um seminário quando uma jovem se aproximou. Seu Divaldo, a sua palestra me explicou muita coisa. Eu entendi a reencarnação e eu entendi também que minha filha é uma inimiga do passado. Minha filha me odeia desde que nasceu. Ela nasceu e não quis mamar no meu peito. Ela aceitava qualquer pessoa, menos eu. Qualquer pessoa podia pegar meu bebê, mas se eu pegasse, ela reagia, ela chorava, parecia reconhecer que era eu, e ela nunca deixava. Eu tinha que entregar para outra pessoa. E ela reage assim, desde sempre. Ela tem 3 anos e nunca me chamou de mãe. Quando ela se refere a mim, seu Divaldo, ela diz, aquela mulher. Não adianta quantas vezes repitam, é aquela mulher. Ela me odeia desde que nasceu. E agora eu entendi a coisa da reencarnação. Ela é um inimigo do passado, não é verdade? Mas eu queria saber, seu Divaldo, ela pode ser minha inimiga, mas eu não sou inimiga dela. Eu amo a minha filha, ela é linda. Eu
esperei ela tão ansiosamente. E ela é maravilhosa. E eu a amo, eu sinto que eu a amo, eu não sinto nenhuma animosidade, nada. Seu Divaldo, eu sei que ela me odeia. Alguma coisa que eu fiz, mas o que eu posso fazer para que ela entenda que eu a amo? Que eu a quero muito, que ela é minha filha. Se foi alguma coisa no passado, não importa, eu a amo e a quero muito. Vocês não disseram que esquece tudo? Por que ela não consegue esquecer? Se é que houve alguma coisa, eu esqueci, eu a quero. Ele ficou sensibilizado, é um apelo assim forte. E ele resolveu perguntar ao mentor espiritual que conselho poderia dar. Ela saiu, voltou posteriormente e trouxe o marido, esse meu marido. Disse, olha, nós consultamos o mentor espiritual e infelizmente a resposta não foi esperada. Ela disse que não é uma inimizade do passado. Não há nada no passado que justifique. Ela disse que esse comportamento vem do presente. Foi algo que aconteceu entre vocês. Mas espera aí, ela só tem 3 anos. Nunca aconteceu nada. Como eu sei que ela me odeia, eu tenho muita paciência, eu já tentei várias coisas, não tem. E ela é ótima com todo mundo, só comigo. Ela não é uma criança agressiva, não é mal criada, não é nada, é só comigo isso. Ela tem um problema mental? Não é isso. Ela diz que vocês não são inimigos do passado, não há uma explicação no passado, que o problema é do hoje. Algo aconteceu entre vocês que gerou essa inimizade. Mas nada aconteceu. Isso é desde que ela nasceu. Se bom, eu sugiro que vocês conversem entre si. Algo aconteceu que justifica essa inimizade, não é o passado. Isso aí. Ele estaria na cidade em outro evento e ela veio, voltou com o marido, os sogros, os pais. Olha, nós conversamos todo mundo aqui participou e nunca houve nada na vida dela que justificasse. Ela só convive com a gente, ninguém nunca disse nada ou qualquer coisa que pudesse justificar, e ela é um bebê. Conversamos sobre o parto, foi tudo muito bem, nada aconteceu, ela não teve nenhum problema, nem na gestação, nem no parto, nem nada. Então, seu Divaldo, se aconteceu alguma coisa, diga, por favor, porque eu não sei dizer. Nem minha família. Nossa mentora está dizendo que o problema foi durante o parto. Se o parto foi muito tranquilo, a gestação foi boa, eu entrei em trabalho de parto, meu marido estava me acompanhando, minha mãe também estava lá, nós estávamos com um médico, que é um amigo da família, foi tudo muito bem, o neném nasceu rápido, nem foi doloroso, nem nada, ele nasceu em pouco tempo, para o primeiro filho foi ótimo, e ele nasceu muito bem. Sim. Reviva o acontecimento. Você foi para a sala de parto? Sim. Você queria o bebê? Sim. Estávamos felizes, fizemos o quarto, está tudo maravilhoso. Eu fui para o parto, estava tudo bem, meu marido estava junto, não demorou, não sofri. O neném nasceu, o médico pegou. E o que aconteceu? Ele pegou e disse, é uma menina. E eu disse, que pena. O problema é que ela estava do seu lado. E quando você disse isso, ela reagiu. Você não me quer? Então eu não quero você também, nunca mais. E ela passou a reagir assim. Não, mas não foi bem isso. É que disseram que era um menino. Eu fiz um quarto todo azul. Nós preparamos. Não é que eu não queria ela, foi que... Não é a mim que você tem que explicar. É ela. Ela entende que você não a quer. Que você não quer a mulher que ela é. E ela passou então a reagir a você. Mas não é verdade. Sim, mas não é a mim que você tem que convencer. Ela está convencida de que você não a quer. E por isso ela reage. Só que ela reage como espírito. Quando ela entra no corpo, é uma coisa instintiva. Ela não está pensando no que faz, não está raciocinando o que faz. É como se fosse um instinto. Então não adianta conversar com ela quando ela está acordada. Porque ela não vai explicar por quê. Porque ela não pode explicar por quê. Ela não tem o material necessário para lhe dar uma explicação razoável ou lógica. Então o que eu devo fazer? Converse com ela quando ela dormir. Quando ela dormir e sair do corpo, explique o que aconteceu, diga os seus motivos, fale para um adulto que ela é, o que você sente, quais os seus motivos, suas explicações, e oremos aos céus. E ela passou a fazer isso. Toda vez que ela botava a criança para dormir, no que ela dormia, ela sentava, minha filha, me desculpe,
Foi um equívoco. Eu a quero muito. Explicou que não é porque ela não queria a menina. Explicou o que aconteceu, explicou os motivos. Eu a quero muito. Você não percebeu como eu cuido de você? Você não percebeu as suas roupas, o carinho que eu sinto por você? E começou a conversar, contando o quanto ela a amava e como ela mostrava isso. Argumentou: se eu não gostasse de você, eu te trataria com esse carinho, com essa paciência, com esses detalhes. Eu acho você linda, eu acho seu cabelo. A sua aqui começou a contar o que ela sentia a respeito quando ela dormia. Porque quando estava acordada, ela reagia. E fica difícil você conversar com alguém que reage contra você. Mas quando ela dormia, ela era aquele anjo lindo e ela contava tudo que ela sentia. E assim ela fez por 6 meses. E um dia a menina acordou, foi até a cozinha. Mãe, era a primeira vez em 3 anos e meio que ela chamava de mãe. Sonhei com você. Sonhei que você dizia que me amava. É verdade? E ela não pôde nem responder. Abriu os braços e a filha a abraçou pela primeira vez em 3 anos e meio de existência. Ou seja, o reconhecimento da reencarnação afeta a nossa vida prática? Saber o procedimento da reencarnação pode afetar o nosso comportamento? E nós temos uma máxima: conhecereis a verdade, ela vos... Então, com essa informação, nós passamos a ter uma obrigação moral de dividir essa informação com outras pessoas que estão para ter bebês, que estão planejando ter bebês, ou têm bebês, para que, reconhecendo as fases da reencarnação, eles procedam dentro de algo que seja mais produtivo, mais útil, mais eficiente. Então, nós temos o conhecimento. É a nossa obrigação moral dividir, e não é uma tese puramente espírita, porque nós demos para vocês o quê? Inúmeros fundamentos de natureza, para dizer que talvez André Luiz não tenha sido só uma fantasia de Chico Xavier, porque esse livro foi escrito na década de 30, e nós estamos em 2000 com informações bastante atuais a respeito dos procedimentos durante o desenvolvimento infantil. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.